Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós vamos estudar a nossa aula extra, aula de reforço de bibliologia. Vamos estudar lição 2, trataremos sobre a inspiração divina da Bíblia. Estudaremos tópico 2, a inspiração divina e os autores da Bíblia. E também o Espírito Santo e a Bíblia. Amém? Então, meus queridos irmãos, nós estamos estudando e prosseguindo em conhecer o Senhor todos os dias da nossa vida. A gente fica pensando e pensando quantas pessoas já pararam de estudar a Bíblia, achando que já tem um conhecimento de tudo. Ninguém conhece tudo. Pode ser qualquer escritor mais aprofundado da Bíblia. Ninguém conhecerá tudo. Amém? Por isso que a Bíblia diz que as coisas reveladas são nossas, mas a que Deus ocultou somente é para Ele. Nós estamos falando de pessoas que já têm conhecimento há mais de 10 anos, porque já fez 2, 3, 4 cursos de teologia e já pararam. Essas pessoas que já pararam há mais de 10 anos, o seu conhecimento já ficou obsoleto. É preciso renovar como a águia. É preciso, conforme Oséias, prosseguir em conhecer ao Senhor. Continuar prosseguindo. Amém? Porque ninguém sabe de tudo. Veja, meus irmãos, a nossa capa do livro tem um nome Bíblia. Neste nome, o original, por exemplo, que traduz o português Bíblia, é Bíblios. Então, veja que a referência à Bíblia, como nós temos hoje, 66 livros, nós não temos dentro do Antigo e do Novo Testamento originalmente. Então, o termo Bíblia, em referência a 66 livros, só foi utilizado depois de Cristo no século II, isto é, no ano 200 depois de Cristo. Então, veja que depois do original, por exemplo, o hebraico e o grego, nós temos a língua latina, a inglês, a português e todas as outras versões em vários idiomas. Então, várias pessoas distintas, mais de 40 autores. Deus não escolheu apenas um autor. Deus, ele não usa de monopólio, isto é, ele poderia utilizar apenas Moisés para escrever tudo, mas ele não quer assim. Ele prefere dividir as tarefas. Isto é muito importante porque nos ensina a dividir nós quando nós somos líderes. Porque, infelizmente, as pessoas querem sozinho. Ele inicia o culto, ele ora, ele lê a palavra, ele distribui as oportunidades, ele dá a bênção apostólica, ele unge os enfermos. É somente ele que faz tudo. E Moisés, ele teve, dentro do seu ministério, uma grande ajuda de várias pessoas. Então, dividiu as tarefas. Nós temos Arão, Miriam, Jetro. Por que nós não podemos dividir as tarefas? Se Deus mesmo quis que mais de 40 autores escrevessem a Bíblia. Amém? Então Deus não usa de monopólio. Deus, ele quis uma variedade de pessoas. É a multiforme sabedoria divina. Então Deus utilizou escribas, sacerdotes, reis, profetas, poetas. Então tudo dentro de um espaço de 1500 anos. A gente pegando desde o tempo de Moisés até o tempo de João Evangelista, o apóstolo do amor que escreveu os 3 evangelhos, que também escreveu Apocalipse. Então veja que escreveu o evangelho e as suas 3 cartas. Nós já temos 4. O evangelho de João, primeira, segunda, terceira carta de João e o Apocalipse. Então, ao todo, 5 escritos de João, o apóstolo do amor. Então, veja aí, Moisés, até João, o evangelista, pegando do ano 40 de Moisés, do ano 80, ok?
nós temos um espaço aí entre Moisés e João, 1.500 anos aproximado, que houve a escrita, a Bíblia. Deus dividiu as tarefas e nós devemos aprender a dividir as tarefas, ok? Sabe por que muitos não dividem as tarefas? Porque eles se preocupam muito com a eloquência do outro. Porque o outro prega melhor, porque o outro canta melhor, porque aí ele se preocupa. Mas se Deus te chamou, irmão, você não pode ter dúvida do teu chamado. Glória a Deus. Foi Deus que te chamou. Para que ter dúvida do teu chamado? Então, se você sabe cantar, sabe pregar e sabe ensinar, então se alguém também na sua igreja gosta de ensinar e tem o dom, coloca ele para ensinar. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos estudar a inspiração quando Deus fala, ok? Que é diferente aqui, ó. Viu? Quando a gente diz, quando Deus fala, para haver a escrita, ok? É o próprio Deus. E aqui nós temos, no Novo Testamento, o novo nascimento. Então, o novo nascimento nos seres humanos, nos crentes novos convertidos, né, que aceitam a Cristo, o Espírito Santo vem para cá, vem para o espírito humano, ok? Então, nesse particular do novo nascimento, que é diferente da inspiração, porque a inspiração, ela já pega os três completos, porque aqui não tem vontade humana, aqui não tem duas mentes, só tem uma mente, a mente divina, enquanto que no Novo Testamento nós temos a mente de Cristo e a mente humana, ok? Isso pode acontecer porque aqui está livre. O espírito humano está livre para receber Deus. O Espírito Santo vem para cá. Então a mente de Cristo fica aqui, ó. Ela não fica aqui nessa região, porque senão haveria o quê? Uma posse desta alma. Então não haveria as faculdades mentais deste corpo aqui, ó. Desta pessoa. Então Deus, ele não trabalha desta forma, a menos quanto à inspiração. Porque aqui foi exatamente uma forma, exatamente literal, ok? Em que, alguns casos especiais, Deus ele precisava trazer o quê? Os 66 livros. Então, a inspiração é a forma de Deus, não simplesmente como acontece aqui no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento está escrito, enchei-vos do Espírito. Então o Espírito Santo, a tendência dele, se nós deixarmos, certo? A nossa alma está livre, mas o Espírito Santo está aqui, porque cremos em Cristo. Se nós deixarmos ele atuar na nossa alma, ele vai vir, ó, a nossa alma enchendo. Se nós deixarmos ele atuar no nosso corpo, por causa que nós deixamos ele atuar na alma, então, consequentemente, ele também vai encher o corpo. Por isso que tem batismo com o Espírito Santo, tem línguas estranhas, tem profecia, ok? Porque nós, presta atenção, na carne, alma no corpo, deixamos que o Espírito Santo nos controle, isto é, andar segundo o Espírito, sem perder a faculdade mental, sem deixar de ser humano. Ok? Então, aqui não houve nenhuma possessão, isto é, não houve nenhuma posse do Espírito Santo na mente humana. Então, a mente humana está livre e a mente de Cristo está nele. E aqui a mente de Cristo e o Espírito Santo aqui vai procurar controlar esta alma para que esta mente se curve à mente de Cristo. E que assim a alma se torne amiga de Deus, sendo serva, servindo a Deus, e que o corpo venha produzir toda e qualquer boa obra. Amém? Para que ele não ande na carne. Porque se andar na carne é morte. Porque a palavra de Deus manda matar o Agag. Lembra do Agag? Aquele amalequita. Então, veja que esse rei Amaleque, Deus manda matar. Ok? E na inspiração, para vir a Bíblia, não poderia acontecer assim.
o Espírito Santo deixando livre esta alma. Por quê? Porque se o homem ainda pode atuar, né, carne versus espírito, pode haver um erro, certo? Por quê? Porque está combatendo a carne contra o espírito. Amém? Mas aqui na inspiração não pode haver erro. Aqui não pode haver dualismo. Ou é mente total de Cristo, ou é o homem combatendo com Cristo aqui. Ok? Porque o Espírito Santo está nele. É diferente a inspiração. Então a inspiração, quando Deus vai fazer as escrituras, então o homem sai de cena. Por isso que aqui na alma tem uma possessão, isto é, uma posse. Então, o Espírito Santo sai desse compartimento aqui, ó. Presta atenção, aqui ele não sai daqui. Amém? Por exemplo, agora, nesse momento, o Espírito Santo está aqui em mim, não está na minha alma. Ele está me ensinando, amém? A falar estas coisas. Mas aqui, na inspiração, o que é que acontece? A mente de Cristo aqui, o Espírito Santo que está aqui também, ele sai desse compartimento e fica nesse compartimento. Por isso que há uma possessão, isto é, uma posse. Isto aqui, Deus, ele usa no Antigo e no Novo Testamento em momentos especiais. Certo? Deus ele não é uma regra para Deus fazer isto. Por exemplo, ele fez com Sansão. Sansão era possuído pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo saiu dele, ele não soube. Sabe por quê? Porque ele agia mais na carne do que no Espírito. Mas Davi, quando o Espírito Santo saiu dele, ele conheceu, diferente de Sansão. Porque nós vamos já explicar essa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Aqui é no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre, por exemplo, Davi. Então Davi tinha consciência de que o Espírito Santo estava nele. E se o Espírito Santo saísse dele, porque ele tinha pecado, ele orava, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha consciência. Já Sansão, presta atenção, ele jamais tinha conhecimento como Davi, porque ele agia mais na carne do que no Espírito. E como ele agia mais na carne, e ele não tinha conhecimento de quando o Espírito saía dele, porque realmente o Espírito Santo possuía Sansão, certo? Para usar, para fazer o que? Cumprimento de vontade de Deus, ok? Então, nesta parte de posse da alma, nós temos o corpo sujeito à alma, ok? E o Espírito Santo habitando na alma humana. Por isso que a Escritura não pode ser anulada. Porque aqui não tem mão humana, aqui não tem vontade humana, aqui não tem mente humana, aqui só tem assim diz o Senhor. Glória a Deus. Porque não pode, irmãos, os dois estar aqui combatendo um contra o outro para produzir a Bíblia. Por quê? Porque o homem está aqui fazendo o quê? De vez em quando ele está errando, porque ele está na carne. Porque não há homem que não peque. Então Deus ele tinha que tomar posse da alma. Amém? E as faculdades do corpo estariam na própria alma. E Deus, nesta alma, controlaria essas faculdades. E assim não haveria erro. Então não haveria mente humana, porque a mente era do Senhor, ok? E nem vontade humana aqui, mesmo sendo homem, certo? Porque a vontade seria de Deus. Então assim diz o Senhor. Então um homem não poderia colocar sua mão na inspiração, ou seja, na fabricação dos escritos. Nós estudamos na nossa aula que o que é respiração. Desde pequeno eu aprendi. É inspirar o oxigênio. Olha aí, inspiração, inspirar o oxigênio. Isto é, quando eu puxo para dentro dos meus pulmões exatamente o ar. Isto é, inspirar. Ok? É inspirar o oxigênio
e expelir, colocar para fora o gás carbônico. Isto é respiração. Então, quando eu inspiro oxigênio, está nos pulmões o oxigênio. Por isso que a pessoa fala, veja, está na nossa lição aí, no subsídio do professor. Então, é isto que acontece aqui na inspiração. Então, Deus é exatamente, olha, a inspiração, o oxigênio. Então, o oxigênio está nele. Esse aqui como se fosse o pulmão divino, para poder falar, para poder escrever, para poder escutar. Então, Deus utilizará as faculdades, certo? Mentais, os sensores, porque tudo isso aqui é sensorial, certo? Tudo que eu tenho na mão, no ouvido, aqui na pele, são sensores da alma, sentimento, intelecto, vontade. Então, quando Deus tomou posse dessa alma, então esse corpo aqui vai fazer o quê? A vontade de Deus. Vai produzir o quê? As escrituras. A inspiração divina está aqui. Então, está literalmente, isto aqui é um caso especial. Isto não fica acontecendo. Hoje não acontece mais isso. Certo? Por isso que a inspiração cessou. Não há mais registro, não há mais Bíblia sendo escrita. Por quê? Porque a inspiração cessou. Ninguém pode sair de si, irmãos. Porque Deus não é regra geral Deus entrar na pessoa e a pessoa sair de si. Ok? Isto foi apenas um caso especial. Por isso que Deus não poderia ser julgado. A Escritura não pode ser anulada. Assim diz o Senhor. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. A profecia não pode ser anulada. Viu? Hoje, a própria Escritura manda julgar a profecia. Então, não acontece mais isso hoje. Se a profecia é julgada, então está sendo julgada dessa forma aqui. Amém? Olha aí. Então, a inspiração que nós temos aqui é literal. A posse de Deus na alma. Glória a Deus. Amém? Então, dessa forma aqui, eu posso ter individualmente, diferente de outras, experiências pessoais, que não é doutrina. Viu? Não é doutrina. As pessoas podem gritar dizendo, glória a Deus, no culto, outras ficar caladas. Então, são experiências pessoais. Isso aí não é doutrina. É diferente quando o pregador vai insinuar como se fosse uma doutrina. Irmão, pregando, ensinando como doutrina, todo mundo lá corre, corre, pula, pula, cai, cai. Não é assim. Não é doutrina, experiência pessoal. Ok? Então, somente a Bíblia, ela é doutrina. Todo ensino é doutrina. Glória a Deus. Por isso que nessa parte aqui nós aprendemos com os outros. Glória a Deus. E aqui era o próprio Deus falando. Glória a Deus. Então veja que a inspiração, olha aí, a posse aqui também acontecia, ó. Por exemplo, no salmista Davi, em Moisés, todos que escreveram. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre, então ele saía desse sobre, é diferente daqui. No Novo Testamento, novo nascimento. O Espírito Santo estava aqui, ó, nessa parte aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo está aqui, ó, sobre. Então está fora, mas está sobre. Então, na inspiração do Antigo Testamento, ok? Então o Espírito Santo, ó, pá, ele vinha para cá. Ok? E quando ele vinha para cá, da mesma forma lá, no Novo Testamento. Só que o Espírito Santo estava aqui, ó, o Espírito humano. Ele vinha para cá, para a alma. E aqui ele vinha do sobre, certo? Porque não estava na alma, ou seja, não estava no Espírito humano, porque somente no Novo Testamento é que nós temos o novo nascimento, por causa que nós temos um corpo, que é a igreja, ok? A igreja estava sendo formada, aí temos o Novo Testamento, e aqui nós temos o quê, ó?
Aqui nós temos o Espírito Santo sobre Davi, e quando ele era inspirado, ok? O Espírito Santo vinha para cá. E quando o Espírito Santo vinha para cá, para a alma, da mesma forma, da mesma forma, ok? Ele tinha posse no homem total. Sabe por quê? Para não haver conflito entre Espírito de Deus e homem, carne, alma humana. Por isso que a revelação é plenária, glória a Deus, tanto no Antigo e no Novo Testamento. Segundo Timóteo, capítulo 3 e 16, toda a Escritura, toda, Antigo e Novo, é inspirada por Deus. Amém? Então a inspiração, ela somente tem a mente divina, e jamais a mente humana, senão haveria conflito e haveria erro. E a Bíblia, estudaremos na próxima aula, que ela é a inerrante palavra de Deus. Então, a inspiração leva à inerrância, para não conter erros. Amém? Amém, meus irmãos? Então, nós estamos mostrando aqui esse assunto tão proveitoso para a nossa próxima aula, ok? E que a inspiração, ela é plenária em toda a Bíblia. Glória a Deus. Revelação plenária. Por Deus, verbal e plenária. Isso não depende se eu ou tu, nós cremos ou não. Ela vai se cumprir. Ela é a palavra de Deus. Ou que creia ou que não creia. Ela tem um fiel cumprimento. Glória a Deus. Amém? Então, 3 elementos essenciais para o processo de inspiração da Bíblia. O primeiro, causalidade divina. Deus é a fonte, a causa da Bíblia. Ele é a fonte da Bíblia. 2, profética. 3, o elemento divino estimulando o elemento humano. Amém? Glória a Deus. Então veja que nesta parte aqui acontece a iluminação, que é diferente da inspiração. Nós fomos iluminados por Deus, por causa da Escritura que não pode ser anulada. Ela foi inspirada, então ela me traz iluminação. A inspiração, ela é dos escritos que saem do punho. Ela não está, assim, entre aspas, não está, é claro. Quando eu faço uma cópia do original, então aquela cópia, por causa da grafia, por causa das editoras, elas podem conter alguns erros de gráfica, algumas palavras faltando, certo? Por exemplo, pontuações que foram acrescentadas para nos ajudar, capítulos e versículos que foram colocados. Por exemplo, essas Bíblias de estudos, as notas dos rodapés, os estudos nela, nenhum desses aí foram inspirados. Ok? Isso é um acréscimo positivo. Não é um acréscimo para contradizer. Ok? No sentido de dizer que ela é infalível, que ela não é divina. Não. É apenas um comentário, é apenas uma ajuda adicional, diferente das testemunhas de Jeová, que elas acrescentam e ela tira, e nós conhecemos uma seita através das 4 operações da matemática. Quando ela multiplica, quando ela divide, quando ela soma e quando ela diminui, ok? De uma forma negativa. Aí nós temos a seita que produz heresias, ok? Agora veja que toda igreja pode ter heresia, sem ser uma seita. Por exemplo, quem nunca ouviu alguém dizer que Moisés foi colocado dentro de um rio e o rio levou ele e a filha de Faraó o encontrou? Não é assim que a Bíblia conta. Amém? E quem nunca ouviu dizendo que a vara de Moisés, que é a mesma de Arão, foi quem abriu o mar vermelho? Também não é assim que a Bíblia diz.
Isto são heresias, ok? Mesmo a igreja sendo verdadeira. São heresias, são ensinos errados. Então veja que a inspiração não está nos originais. Perdão. A inspiração está nos originais, não nas cópias. Por isso que os ateus, ele bate, porque ele bate nas cópias. Entendeu? Ele bate nas cópias. Por isso que eles batem, porque eles acham algumas coisinhas ali, outras acolá, que não vai trazer diferença na doutrina. É diferente. A doutrina, ela é única. Por isso que ela teve inspiração, para ter o quê? Uma fonte, uma autorresposta. E precisamos de tempo para fazer leitura, examinar, para ter unidade da fé. Veja um método de aprendizagem. Deixa eu passar para vocês. Tem pessoas que se dizem assim, eu já li 30 vezes a Bíblia, 10 vezes, 5 vezes, eu já li etc. vezes. A Bíblia ensina, examinai as Escrituras. Examine. Amém? Mesmo que você não consiga ler a toda, examine as Escrituras. Por isso que os seminários teológicos, eles passam a vida inteira, os teólogos, examinando as Escrituras. E neste exame, precisa de leitura. E quando chegar a ler a Bíblia inteira, estará entendendo, compreendendo, examinando, é o que a palavra de Deus nos ensina. Medita nela de dia e de noite. Glória a Deus. Mesmo que nós conhecemos um texto, aquele texto sempre vai ter uma revelação nova para nos ensinar. Porque Deus é Deus. Ele tem uma água inesgotável. A rocha está dentro de nós. A palavra de Deus que sai da rocha, destruindo Agag, o rei amalequita, a carne. Glória a Deus. Para que nós possamos andar em novidade de vida. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe e que Deus guarde. Estamos preparando novas aulas e vamos enviar para todos vocês. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a nossa aula de número 3, se Deus quiser. Amém.